Efésios 2, 1 a 6 está escrito: Cristo vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por amor do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Verso 6 para finalizar. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, conhecendo o inimigo e ativando a resistência. Nós precisamos entender o cenário que nos cerca. Não deu para entender ainda. Nós precisamos juntar as peças e explicar os movimentos. Esses movimentos são sincronizados pelo controlador maior, que eu chamaria hoje de mentor do jogo da guerra. A guerra de quinta geração, a guerra que nós estamos atravessando, precisa ter uma mentoria. E nós precisamos identificar qual mentoria é essa, quem é o mentor do jogo, entre parênteses, ou entre aspas, ou da guerra. Isso aqui é um jogo, uma guerra. É mais do que um jogo, é uma guerra. E esse mentor, ele se utiliza de uma mão invisível. Por que ele é invisível? Porque essa mão que movimenta as peças no tabuleiro da guerra, ela não aparece. E nem tem que aparecer. Trata-se da estratégia. Os dominadores do mundo tenebroso, eles têm controle de si, e aqui eu quero ampliar conceitos já passados. Eles controlam a produção e a distribuição de 5 áreas essenciais da nossa vida, da nossa existência e subsistência. Mais ainda nos dias de hoje. Veja bem, ele domina, pode colocar aí na internet, águas, a área de águas e alimentos. Ele domina a área da saúde. Esses dominadores dominam a tecnologia, domina a energia e, em quinto lugar, ele domina as riquezas do mundo. Se os dominadores do mundo, seguindo o curso que é ditado pelo mentor maior, que é Satanás, que faz parte de um império de trevas e de rebelião, o que acontece? Eles dominam, seguindo o curso que eles planejam, e diz a Bíblia que Jesus foi tentado no deserto, quem lembra? E na última parte da tentação do Senhor, ele disse assim, levando Cristo até o monte alto, e disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Eu estou repetindo conceitos. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo, ou seja, todas as riquezas, os poderes do mundo, os reinos do mundo, os líderes do mundo, e disse assim: tudo isso eu te darei se prostrado tu me adorares. Se essa fosse uma tentação nula, desprezível, não teria tido valor. É porque ele está no domínio. Pode ser que isso seja forte, mas eu quero dizer para você que Satanás está no controle de todas essas áreas através dos dominadores. É ele que controla isso aqui, ó. Por isso que o Senhor disse assim, ó: vocês não podem servir a 2 senhores, ou vocês servem a Deus ou a
Mamon. Quem é Mamon? É o deus das riquezas, é Satanás. É ele que controla. É ele que controla o sistema financeiro e monetário mundial. A minha Bíblia me ensina isso, sim ou não? Aí os dominadores, sob a mentoria de Satanás, eles, digamos assim, eles executam um plano de dominar e de controlar o mundo. Primeiramente, ele controla os bancos. Controlando os bancos, eles controlam a circulação do dinheiro. Controlando a circulação do dinheiro, Satanás, através dos seus dominadores do mundo tenebroso, eles controlam o poder econômico. Controlando o poder econômico, existe uma influência preponderante do poder econômico sobre o poder político, sobre a classe política. E dominando a classe política, através de favores, de subornos, de corrupção, ele domina também os outros poderes. Ou seja, domina. Coloca o outro slide aí. Ele domina, veja, Satanás, o mentor, domina é mentor dos dominadores do mundo. Os dominadores do mundo tenebroso controlam essas 5 áreas que eu falei. Essas 5 áreas, portanto, incluem o poder econômico, que por sua vez também controla o poder político, porque a economia fala de questões monetárias, ela compra a classe política, eu estou dizendo isso em nível mundial, através de favores, de subornos, e através de favores, através das manipulações, por exemplo, dos orçamentos que eles aprovam. Lá no Congresso, eles dominam o poderio militar bélico, porque eles controlam o orçamento de tudo, inclusive da polícia, das Forças Armadas. Olha como Satanás, eu quero que você tenha uma visão bem alta acerca disso, bem abrangente. E no sentido desse controle, ele pressiona, ele coage e ele domina todas essas cadeias. Bem, entendida essa cadeia, queridos, veja, parece teórico, mas não é, que você vai entender a batalha, o nível de batalha. Entendida essa cadeia, entendido esse raciocínio lógico da estrutura de poder, entendendo todo o cenário que nos cerca, os dominadores atuando nesses campos, aí ele vem, domina a economia, domina a política, domina o poderio militar, domina todos esses sistemas, mas não satisfeito, Satanás, o mentor, diz assim para os dominadores do mundo tenebroso, porque isso é uma linha, uma cadeia, diz assim: não estamos satisfeitos, precisamos implantar uma guerra de 5ª geração, onde vale tudo. É a pior guerra que a igreja já travou. E ele disse assim: eu não vou só mexer na política, eu não vou só mexer na questão monetária dos bancos, eu não vou só mexer e controlar o sistema político e militar. Aí eu vou afetar, e vou comandar, e vou coagir, e vou atacar o quê? O sistema das crenças e valores, que é um pilar principal da sociedade. Aí, o que ele faz? Ele vem com seus ataques e procura minar. Vê se você me entende, querido. Ele procura minar, ele procura enfraquecer, ele procura desestruturar tudo aquilo que foi construído nesses últimos 2000 anos. E mais até, os valores judaico-cristãos. Veja, a estratégia fica clara, igreja. Após o processo de destruição do sistema econômico, que é o que está acontecendo hoje, eu estou falando do cenário atual da guerra de 5ª geração, eles sabotam o poder militar, minando o poder militar, o poderio militar, atrasando o seu avanço. Mas eles não estão satisfeitos. Os dominadores do mundo, na verdade, eles querem atacar a igreja. Eles querem atacar o pilar principal da sociedade, que são os valores da nossa fé, que são os valores do cristianismo, e muita gente não está se dando conta disso. Aí o que eles fazem? Eles se aproveitam de técnicas
Deixa eu desmascarar o diabo aqui. Essa manhã vai ser manhã onde o Satanás vai ser desmascarado. O que ele faz? Ele usa uma técnica de aproximação e de abordagem sucessivas, permanentes, lentas, porque ele não tem pressa nisso. Agora ele está com mais pressa, porque ele sabe que tem pouco tempo. Aí o que ele faz? Pastor Alexandre, ele desloca as crenças e a opinião popular, manipula as massas para promover a aceitação de tudo aquilo que jamais seria aceito numa sociedade. Então, de tanto abordar, de tanto falar, de tanto aproximar, de tanto levar esses conceitos distorcidos, vejam, são ataques. Pastor Augusto, são ataques, são passos lentos, sucessivos, onde se repete, e se repete, e se repete, e se repete, e se repete, através de códigos linguísticos, através de uma lavagem cerebral, usando a mídia, usando os filmes de Hollywood, porque sempre por trás tem alguma mensagem que vem, usando os grandes organismos e organizações internacionais, para fazer isso aqui, precisa ser implantado para nos salvar, para nos dar uma opção de a gente ter uma vida, apesar dos vírus, das viroses, das bactérias. Nós precisamos de ter outros instrumentos de paralisação e de medo. Aí eles vêm, repetem, manipulam as massas, e a massa, com o passar dos anos, olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa, uma revelação da parte do Senhor. Quando Satanás investe na humanidade, ele não investe apenas em você, ele investe na sua geração. Aí eu vou repetir, porque só alguém entendeu, glorificou a Deus. Satanás, ele é tão estratégico, irmãos, que ele já aprendeu, ele é um estrategista. Satanás, ele não quer você apenas, ele quer você e quer a sua geração. Ele quer a geração dos seus filhos, ele quer a mente dos teus adolescentes, ele quer capturar até mesmo as tuas crianças, os teus netos. É o que ele está fazendo, ele não tem limites para atuar. Ele investe sucessivamente, lentamente, ele repete o discurso, através das grandes mídias, ele manipula as massas, e fala, e coloca mensagens liminares e subliminares, que se tornam como se fossem gatilhos a favor dos dominadores. E a máxima satânica é essa, aprenda isso: eu tenho que dividir, diz Satanás, para dominar. Enquanto eu não dividir, eu não domino, eu tenho que polarizar, eu tenho que dividir a igreja, eu tenho que fazer com que isso seja estendido, esse máxima, não apenas na sociedade conservadora ou não, mas também dentro das igrejas, para que as pessoas possam ficar discutindo e perdendo tempo. E quando a gente fica discutindo e perdendo tempos políticos, com ideologias, a gente está simplesmente se enganando e deixando que uma cortina de fumaça seja solta diante dos nossos olhos, e Satanás fica passando mel na nossa boca, e ao mesmo tempo que ele passa mel na nossa boca, ele dilui os conceitos do cristianismo, ele ataca com os venenos mais terríveis. Oh, irmão, eu queria que você entendesse o que está acontecendo no mundo de hoje, os seus conceitos terríveis, para promover o quê? Para promover o caos. Satanás é perito em promover crises. Satanás é perito em promover o caos. Ele sabe que no meio do caos se exige soluções. Ele sabe que no meio do caos as pessoas fazem tudo para sair das crises e desse estado caótico. Eles se rendem, se dobram. Aí, queridos, preparados os ambientes artificialmente planejados, os ambientes e os catalisadores. Veja, essa pandemia é nada mais, nada menos do que um catalisador. É algum motivo que surgiu para que a humanidade seja dividida, para que a economia seja quebrada, para que os nossos valores sejam diluídos e para que a igreja recue na sua trajetória e na sua força de resistência aos espíritos satânicos.
Eu não sei se dá para você mesmo à distância, dá uma chacoalhada em quem está ao teu lado, vê se ele tem condição, se ele não é uma pessoa muito idosa, vê se chacoalha ele assim, diz assim: meu irmão, de uma vez por todas, acorda, você já dormiu demais, você não pode mais dormir. Diga para alguém: não durma, aplauda ao Senhor, não durma. Deixa-me lhe dizer, Bispa Ana, o cenário internacional e nacional que nós estamos vivendo hoje não foi fruto de uma estratégia que apareceu ontem, não. Foram no mínimo 30 anos de trabalho, de processos neurolinguísticos, mensagens subliminares, aproveitamento da tecnologia para nos bombardear e fazer com que aquilo que a gente não aceitava antes, a gente passe a aceitar como novo normal. Sabe por quê, queridos? Porque o resultado do jogo é o que importa. O resultado da guerra é o que importa. Não importam os meios. Pode fazer tudo, pode matar, pode roubar, pode sabotar, pode corromper, pode capturar a mente, pode trazer problemas terríveis, câncer, problemas de depressão profunda, radical, problemas psicossomáticos, psicopatias. Satanás não está nem aí para você e para mim. E muito menos para nenhum. Olha aqui para mim, ó. Satanás não tem amigos, ele tem interesses. Eu vou repetir porque só algumas pessoas glorificaram a Deus. Satanás, ele não tem amigos, ele não gosta de ninguém, ele odeia todos os seres do planeta Terra. Ele é apenas, as suas atitudes é baseadas nos interesses malignos que ele, como mentor da guerra maligna, promove. Você pensa que a estratégia de Satanás é chegar e aparecer como uma figura horrível para você e você ter medo dela? Não, ele vem usando de muitas artimanhas, ele vem usando de muita coisa. A Bíblia diz assim, ó, no livro, não precisa abrir, em Pedro, ele diz assim: porque o diabo, ele brama, ele brama como um leão, ele ruge como um leão. O que significa isso? Ele vem para colocar para fora todas as suas psicopatias. Você sabia que Satanás é um louco? A Bíblia diz que Deus encontrou loucura nos anjos caídos, livro de Jó. Como é que alguém pode se rebelar contra o Altíssimo? Como é que alguém pode querer tirar o Altíssimo do trono? Ninguém tira o Altíssimo do trono. Ninguém derruba o Rei do Universo. O trono de Deus é inabalável. Ninguém mexe com ele. Ninguém desloca a posição do trono. Mas ele é louco, ele é insano. Mas isso não significa que ele não tenha ainda a percepção das estratégias, porque ele conhece o homem há mais de 6.000 anos no mínimo, ou quase 6. Ele se tornou um grande estrategista. Ele se tornou um grande mentor. Aí a Bíblia diz assim: Satanás brama como um leão. Aí o que a Bíblia diz? Buscando. Olha o movimento dele, ó. Buscando, andando em derredor. Veja, olha como o trabalho dele é intenso. Olha como o trabalho dele é lento. Olha como o trabalho dele é persistente. Ele não desiste não, irmão, assim. Ele vem e ele te engoda. Ele usa todas as suas artimanhas. Se não for no primeiro ano, ele te derruba no segundo. Se não for no segundo, ele te derruba no terceiro ano. Com as suas ideias. Ele usa a mídia para manipular as massas, dividir as opiniões. E daqui a pouco está todo mundo a aceitar o que a gente não aceitava. Daqui a pouco está todo mundo achando normal as coisas distorcidas e imundas que ele tem, desculpe minha expressão, vomitado para os moradores da terra e da sociedade. Ele vem e ele olha para um lado, não dá, ele vem para o outro. Não dá na área psicológica, ele vem na área sentimental. Não dá na área sentimental, ele vai tentar te atacar na área ministerial. Não dá para atacar na área ministerial, ele entra pelo lado familiar. Não dá para atacar o papai, ele ataca a mamãe. Não dá para atacar a mamãe, ele ataca o filho. Aí não dá para atacar o filho, ele ataca a filha. Não dá para atacar a filha, ele ataca as crianças. Não
dá para atacar as crianças, ele tenta atingir a mente do adolescente. Ei, olha que para mim eu não tenho nada contra a tecnologia, mas a tecnologia tem sido uma das principais ferramentas de Satanás. E quando eu digo tecnologia, eu digo a toda a indústria também do entretenimento, porque Satanás quer que a gente emburreça, Satanás quer que a gente entre num processo de idiotização, como eu tenho falado, e ele quer nos distrair. Entreter significa isso, distrair, distrai a atenção, distrai. Olha que filme bonito, olha que novela linda. Aí você fica 4 meses em frente à televisão para assistir o enredo de uma novela chegar ao seu final. Sabe o que Satanás faz? Ele diz assim: é mais interessante para mim comprar a atenção de uma pessoa não por um dia, não por um filme, mas eu quero comprar a atenção dessa pessoa por 4 meses. Aí ele coloca as novelas, aí a pessoa fica lá idiotizada, levada por um mundo que não é real, por coisas que não estão acontecendo ali. Aqueles atores são apenas representantes de uma cena pré-estabelecida, e Satanás nos engodando, e Satanás nos enganando, e Satanás nos entretendo com o mel, com a boquinha no mel, e a gente diz: ah, que bonito, que coisa linda, e a tua comunhão com Deus fica lá para baixo, a tua comunhão com o Pai fica lá embaixo, e você acaba perdendo muito tempo. E a Bíblia diz: não é mais tempo de perder tempo, não é mais tempo de a gente perder oportunidades. Os dias são maus, os dias são maus, os dias são maus. Um grande estrategista militar declarou, ouça bem: se você não conhece o seu inimigo e nem se conhece a si mesmo, você perderá todas as batalhas. Se você conhece-se a si mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, haverá uma derrota. Agora, se você conhece o seu inimigo, e se você conhece o seu potencial, jamais você será derrotado, jamais você será vencido, jamais você será fracassado. A mensagem de hoje é: conheça o seu inimigo, mas conheça-se a si mesmo. Conheça os potenciais que Deus tem colocado nas suas mãos. Tome posse das munições poderosas que Deus dá à sua igreja. Mas essas munições não virão através de um filme. 4 horas que você passa no cinema. Não tenho nada contra lazer, é necessário termos lazer, queridos, mas nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos deixar um pouquinho o nosso lazer de lado, para dizer assim: Deus, eu quero as tuas armas, eu quero as tuas munições, porque senão Satanás vai me matar, senão ele vai sufocar a minha vida espiritual, ele vai fazer-me entrar num buraco escuro, para que dele eu não saia mais. Ele vai assaltar o meu filho, ele vai assaltar a mente dos jovens, vai capturá-la, vai passar mel na boca dele, e vai dizer a seguinte mensagem para o filho e para o jovem: o meu papai é antiquado, o meu papai não sabe usar a tecnologia que eu sei, o meu pai não sabe lidar com os instrumentos tecnológicos de última geração. Ei, aqui, jovem, acorde. O seu papai, ele te vê, ele te ama. A sua mamãe, quando ela for te dar conselhos, mesmo que você não entenda na atual fase, você tem que levantar as mãos para os céus e glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque quem está por trás da tecnologia não te ama. Você é apenas um boneco consumidor que leva para os dominadores do mundo os resultados que ele quer. Mas o teu pai, a tua mãe, o teu pastor, o teu profeta estão preocupados com o teu futuro e com a tua alma. É hora dos jovens bradarem e dizerem: precisamos dos mais experientes, precisamos dos conselhos dos nossos pais. Eles não estão antiquados só porque não conhecem e não dominam a tecnologia que eu domino. Eles me amam. Satanás não me ama, Satanás me odeia. Ele quer que eu vá para a prostituição, para as drogas. Eu quero resumir e terminar aqui já essa mensagem, entendendo o inimigo e ativando as nossas resistências, com o seguinte quadro. São 3 os níveis de atuação do mal. Primeiro, o mentor, que
que seria o jogador. O mentor é aquele que pensa, é aquele que planeja as estratégias. A mão invisível que move, ela não pensa, ela executa os pensamentos do mentor. As peças são apenas os atores e os fantoches do nosso sistema, do nosso cenário. Ai, meu Deus, é forte isso. Tem gente muito preocupada em analisar as peças. Mas na verdade as peças, elas não querem dizer muito, sabe por quê? Porque as peças são mexidas. Tem uma mão invisível que as mexe e tem um mentor que planeja. Será que isso está abrindo a sua mente? Quem glorifica a Deus por isso? Não importa quem são as peças, perdoe a franqueza, com todo respeito, mas pode ser um George Soros da vida, pode ser um David Rockefeller, pode ser um Bill Gates, pode ser uma OMS, pode ser uma ONU, pode ser o Fórum Econômico Mundial, pode ser as grandes mídias do Brasil e do exterior. Não importa quem são as peças, são apenas peças. Não adianta analisar as peças, nós temos que identificar a mão que move as peças, porque a mão só move quando o mentor manda, e o mentor já mandou. Ele disse assim: destruição da sociedade através de todos os meios, psicológicos, econômicos. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer o caos. Ele tem que provocar o caos. Olha aqui para mim, não perca o fio da meada que eu já estou terminando. Eu tenho que promover o caos. Eu tenho que promover a paralisação, o medo. Então ele provoca os catalisadores. E com esses catalisadores, a humanidade vai se curvando, a humanidade vai se rendendo, todo mundo com medo, todo mundo em pânico, todo mundo preso, todo mundo deprimido, todo mundo mais vulnerável às doenças, e ele vai oprimindo, ele vai oprimindo. Agora, uma coisa triste que eu quero dizer para vocês: essa pandemia já está enfraquecendo. Mas não glorifica tanto assim ao teu Deus por causa dessa questão não só. Olha aqui para mim, ó. Os dominadores do mundo já sabem que os efeitos da pandemia estão chegando ao seu final. Olha aqui para mim. Novos catalisadores estão a caminho. Eles precisam quebrar os valores cristãos. Eles para quê? Para instituir uma nova relação, um novo pacto social. Disso eu já falei. Eles precisam refazer o contrato social, e dentro desse contrato social a afetividade está anulada, o abraço está anulado, a proximidade está anulada. Não trabalhe remotamente da sua casa, fale pelo computador com seu vovô, com a sua vovó. Deixe os deprimidos, você quer protegê-los, não quer? Então fique aí, não gaste mais dinheiro, fique em casa. E a gente muda para o mundo virtual. Olha aqui para mim, o mundo virtual não é real. O nome já diz, virtual não é real. Eu não quero ficar falando com máquinas, irmãos. Se Deus quisesse que eu ficasse conversando com máquinas, Ele teria criado robôs juntamente com Adão e Eva. Mas Ele não cria robôs porque Deus não quer aprisionar ninguém. Deus não quer amedrontar ninguém. Ele cria um homem, e cria um homem no jardim. A gente aprende aqui que Satanás não trabalha do dia para a noite só. Ele trabalha anos. Ele investe tempo e tempo e tempo. Ele repete uma mentira até que ela seja verdade, ou seja interpretada como normal. O reset econômico vai acontecer porque os países mais pobres vão ficar ainda mais dependentes dos países ricos. E quem é rico vai ficar mais rico, já está. E quem é classe média e pequena vai ficar mais pobre. É isso que você quer? Agora olha aqui para mim, ó. Deixa eu terminar dizendo o seguinte: você pensa que os dominadores aparecem, a mão invisível não aparece. Você não sabe quem é. Quem aparece são as peças. Sabe por quê? Deus me revelou por quê. Porque Satanás e os dominadores do mundo não fazem questão de estar na mídia.
Eles não querem aparecer na televisão. Estão nem aí para isso, ó. Ei, gente, eles têm uma outra mentalidade. Estão nem aí para ficar aparecendo na mídia. Quem quer aparecer na mídia são os atores, são alguns líderes. Eles aparecem na mídia como se fossem os melhores. Satanás não está nem aí para aparecer na mídia. Sabe por quê? Porque aparecer também pode ser vaidade. E a vaidade é uma fraqueza humana, é uma patologia humana. Querer aparecer, querer ter o seu nome grande, isso é pecado, irmãos. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz, o Salomão disse assim, ó: vi e olhei debaixo do sol, não vi coisa boa nenhuma, eu só vi vaidade. E a vaidade nada mais é do que um orgulho, do que o ego e do que espírito em aflição. Os homens querem satisfazer o seu ego para aparecer, mas Satanás não quer aparecer. Ele quer ficar por trás, dizendo a quem faça isso, controla aquilo. E a mão invisível está mexendo. A mão invisível está mexendo. Olha aqui para mim, ó. A igreja vai sofrer um pouco, tá? Parte da igreja precisa acordar, precisa despertar. Muita gente precisa se converter, deixar de pecar. Eu estou dizendo aqui deixar de pecar no sentido que você não tem mais uma natureza angelical. Não é isso, é deixar de viver em pecado. Precisa sair da sua zona de pecado. Sai da sua zona de conforto pecaminoso. Joga para lá esse pecado de estimação. Para de fazer aquilo que Deus não se agrada. Porque o tempo da punição está chegando. O tempo do juízo está chegando. E tem muita gente zombando da graça e rejeitando a graça. Porque quando você vive em pecado, você rejeita e zomba da graça. A graça não é para ser zombada, a graça é para ser abraçada. A igreja precisa de parar de apontar para os pecados do mundo e dizer assim: vocês estão em pecado, mas ao ir para as casas, para as nossas casas, escondemos os nossos próprios. É difícil entregar isso, irmãos. É difícil, não é? Sabe por quê? Se você ficar distante das coisas de Deus, você vai ficar sem munição para essa guerra aí, para esse conflito aí, ó. Satanás vai conseguir te engodar e te fazer sucumbir assim, ó, num sopro. Pensando que é brincadeira? Não subestime também o poder do inimigo, não. Pare de brincar com a fé. Está na hora de a igreja se levantar em posição de santidade. Está na hora de a igreja levantar-se em posição de fidelidade, de compromisso com a obra. Esse negócio de ficar em casa para assistir novela ao invés de vir à igreja na época que não tiver pandemia é pecado. Esse negócio de você deixar para depois as coisas de Deus e dar prioridades às tuas também é pecado. É Deus que te dá o oxigênio, é Deus que te dá inteligência para trabalhar, é Deus que te levanta para você viver o dia a dia. Que ingratidão é essa? Que falta de amor ao teu Deus é esse que te fez afastar da comunhão, do primeiro amor, de vibrar quando está adorando, de comer do maná, de estar na presença do Senhor? Para de comer bolotas, para de comer comida de porco. Está na hora da igreja se levantar, está na hora de os desviados voltarem. E a Yeshua HaMashiach está voltando, e ele não tem compromisso para aqueles que fogem do guarda-chuva da graça, porque quem foge do guarda-chuva da graça atrai para si mesmo a condenação de Adão e da lei.
A gente não sabe se essa vai ser a nossa última ceia na terra. A gente não sabe se hoje o Messias vai mandar tocar trombeta e você vai estar voltando para casa. De repente vai te dar uma vontade de você adorar, vai dar uma vontade de você de falar em mistério com teu Deus. Você vai dizer assim: mas o que é isso? É o arrebatamento da igreja que está se aproximando. É a volta do Messias que está se aproximando. Quero dar uma palavra aqui para os meus colegas ministros do Evangelho. Parem de ter medo de pregar a verdade. Parem de ter medo de ferir susceptibilidades para não perder membresia. Quem se perder é porque não estava com o coração na obra. Fala a verdade, nada mais do que a verdade. Prega a palavra, brada. Você conheceu as estratégias do inimigo hoje, sim ou não? Ou pelo menos parte dela. Mas eu tenho uma mensagem para você. Eu quero que você saia daqui não apenas conhecendo o seu inimigo. Eu quero que você saia daqui reativando a sua resistência. Apóstolo, por que resistência? Porque a maioria das armas espirituais nossas são de defesa. Eu vou repetir. A maioria das armas que Deus nos dá são de defesa. Vamos lá, fortalecei-vos na força do seu poder, diz a Bíblia, tomando sobre vós o capacete da salvação, arma de defesa, proteção da mente, a couraça da justiça, proteção, cinto da verdade, escudo da fé, sandália do Espírito. A Bíblia diz que Satanás, ele anda como um leão, buscando a quem possa tragar, mas resistir. Eu não sei se você está entendendo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele nos elevou até as regiões celestiais, onde Cristo Jesus está. Ele está por cima. Então a partir de hoje, quando você olhar para a batalha, você não vai ver o horizontal para horizontal, você vai ver na vertical. Você vai olhar de cima e vai ver tudo que está acontecendo e vai dizer: eu não vou me misturar com o pecado, eu não vou me misturar com esses instrumentos e com esses conceitos distorcidos de Satanás. Sabe por quê? Porque você está em cima e ele está embaixo. Você está lá reinando com Cristo no mundo espiritual, e as hostes do inferno não podem resistir a você. Eles não podem, porque você está em posição de vitória, você está em posição de comando, diz a Bíblia Sagrada. E aqui eu prometo que encerro definitivamente. Eu vou ler para vocês. É claro que todos nós somos humanos, diz a linguagem de hoje, mas não lutamos por motivos humanos. Eu não estou aqui para lutar por motivação política, eu não sou político, eu não luto por motivações econômicas, eu não sou economista, eu não luto por questões militares, eu não sou militar, nem estrategista militar. Agora eu estou aqui para dizer para você que eu luto pelo Evangelho, eu luto pela igreja, eu luto pelos ideais do cristianismo. Satanás não vai amarrar a igreja, Satanás não vai fazer Satanás não vai obrigar a gente a engolir veneno. Eu não sou maluco para estar engolindo veneno. Na minha casa não vai entrar toxina, na minha casa não vai entrar veneno do diabo. Pode ser pela internet, pode ser pelos aplicativos, pode ser pela tecnologia 5D. Veneno eu não, 5G, veneno eu não aceito. Veneno, diga para o seu vizinho: veneno eu não aceito, veneno eu não aceito. Aí ele diz assim: nós não lutamos por motivos humanos, mas as armas que nós usamos na nossa luta, elas não são do mundo. Elas não são do mundo. Que arma é essa que não é do mundo, bispo? Apóstolo, que arma é essa? Ele diz assim: as nossas armas são armas espirituais, são armas... Que armas são essas? São armas poderosas. Olha o potencial. São armas poderosas. Ai meu Deus, eu sinto o poder de Deus aqui. São armas poderosas
poderosas, potentes. Armas poderosas para quê? Para destruir as fortalezas do diabo. Se Satanás não sair da frente, a igreja verdadeira vai passar por cima dele, vai passar por cima dos dominadores do mundo tenebroso. Só quem acredita nisso dá um voo para cima e dá um glória a Deus alto. A gente não podia sair daqui sem conhecer as armas dos nossos inimigos, para entender que Satanás é um estrategista. Mas a gente também não podia sair daqui sem reativar a resistência, o poder do Espírito Santo. Eu tenho que conhecer o inimigo, mas eu tenho que me conscientizar e tenho que ativar minha resistência. Aleluia, a igreja não está saindo mais a mesma a partir desse culto. Você que está me assistindo, que a igreja do Senhor não está mais saindo o mesmo. Receba a sua cura e o seu milagre agora, sobre toda a praga de Satanás. Receba poder para enfrentar as situações de cabeça erguida. A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Meu Deus, que coisa linda, porque o diabo anda em derredor buscando a quem possa tragar, mas existia o diabo e ele fugirá de vós. Meu irmão, olha para alguém e diga assim: prepare-se para receber o detonador. Prepare-se para receber o detonador. Ai meu Deus, prepare-se. Qual é o detonador para a gente terminar? Eu vou dizer qual o detonador. Essas palavras são conhecidas, foram pronunciadas pelo Messias, pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, pelo leão da tribo de Judá, para aquele que é mais forte, que é aquele que é mais poderoso, aquele que preside, aquele que domina, aquele que preside todas as situações, aquele que está acima dos arcanjos. Ele é mais poderoso do que os anjos, aquele que está acima do nome de Miguel, de Gabriel. Seu nome é Yahushua Hamashi, ele é o general dos exércitos. Olha aqui para mim, Satanás não é páreo para ele não, meu irmão. Satanás para ele é um inimigo derrotado. A gente é que tem que lutar, mas para ele já está vencido, já está com a cara no pó, ele já está com o rosto em terra envergado. As pernas de Satanás já estão dobradas, as pernas dos gigantes já estão envergadas. Por quê? Porque o mais forte se levanta nessa manhã para te dizer: igreja, não se espante com as coisas que haverão de acontecer, porque eu haverei de vos guardar da hora da provação, eu haverei de vos guardar da grande tribulação. Mas receba o detonador para fazer resistência. E qual detonador é essa? É esse, Pastor Christian. Esse detonador tem um nome bélico. Esse detonador tem um nome bélico. Sabe qual é? LC 1019. LC, olha para alguém e diga assim: LC 1019. Que arma é essa? Que arma é essa? Que arma é essa? LC 1019, pastor Marco Aurélio. Que detona? Pergunta para o seu vizinho: que detonador é esse? Irmão, agora é para a igreja vibrar mesmo, porque isso é para você. Diz o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, o general da nossa salvação. E ele diz para nós: entender o inimigo? Entendemos. Agora entenda a sua força, entenda o seu potencial e receba e assuma a sua identidade. O prefixo do detonador da arma é LC 1019. Qual é? Que detonador é esse? Eis que eu já vos dei. Não sei se você ouviu. Eis que eu já vos dei. Se você recebe, faça assim, ó. E quando eu falar dei, você faça assim, ok? Diz o Senhor: eis que eu já vos dei. Eis que eu já vos dei. Ei, galerinha, eis que eu já vos dei. Eis que eu já vos dei. Eis que eu já vos dei a autoridade para pisar e toda, diga para cima, e toda a força do inimigo, e absolutamente nada, repita,
me atingirá.